Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa ser recebido nesta casa mais uma vez como um lar de esperanças, como uma universidade de almas e um hospital de misericórdia. E até agora eu sei o título da palestra, não sei o que irá acontecer. Nós temos o ato de gravar o vídeo, o áudio, se um falhar, o outro tem. Porque eu posso dizer alguma coisa que eles vão pensar que é loucura. Embora a loucura com Jesus é sabedoria. Agora, loucura sem Ele é loucura mesmo. E eu costumo fazer um trato antes, como faz tempo que a gente não vem. Não acredite em nada do que eu disser. Vou citar as obras, vocês vão lá e conferem. Se duvidar do que lá está, mediunidade é para isso, evoque o Espírito, o dono da obra. Porque Bezerra de Menezes, por exemplo, eu deixei aqui, na obra A Cura pelo Amor, inicialmente a nossa mediunidade era chamada mediunidade de cura, nas macas, tínhamos esse projeto, já estava as macas, mas quando eu vi na obra, pode-se mudar para a oratória. Pedimos, ele interveio e ela mudou para a oratória. O que tiver de acontecer, acontece durante a palestra. E nesta obra, foi grafado por Sidney Carvalho assim: o ser humano precisa entender urgentemente que a cura de seus males não está fundamentada no auxílio externo que possa receber de seus irmãos de jornada, encarnados, desencarnados ou cósmicos, mas sim na quantidade e na qualidade de amor que conseguir movimentar em prol de si mesmos. E ele termina dizendo, nesse pedaço que eu coletei, como co-criadores, como filhos incumbidos de manifestar o poder do Criador pela eternidade, todos os seres tem dentro de si uma fonte inesgotável de amor. Respirem fundo. Garanto a vocês que o piloto não sumiu. E se deixe conduzir. Não fique usando muito o intelecto, às vezes tentando entender certas coisas pelo intelecto. Deixe o coração sentir a própria mensagem. Porque quando lembramos de Jesus e não entendemos o que é Jesus e o que é o Cristo, pensamos que é a mesma pessoa, não é verdade? Mas eu não vou discutir com um dos mais nobres e mais estudiosos teólogos do último século que pisou em nosso planeta, que foi Carlos Torre Pastorino. E na obra Sabedoria do Evangelho, ele narra: o Cristo é o governador supremo do planeta Terra. Jesus é o seu enviado, o seu mensageiro, o seu médium. Veio em nome do. Por isso que ele dizia, às vezes não entendíamos, eu estou aqui cuidando dos negócios de meu pai. Mas a gente pensa que é o Deus cósmico, mas não era. A sua consciência diretriz. E não sou eu quem faço as obras, é Ele que as realiza por meu intermédio. E mesmo vindo em nome do Cristo, alguém que construiu um planeta deve saber construir corpos. E ele disse: eu não vim aqui em nome do meu Pai remendar corpos, eu vim aqui curar almas.
Porque eu não encontrei até hoje em nenhum lugar que ele disse, eu curei você. Embora pudesse fazê-lo. Mas sempre afirmou, a sua fé te curou. E para nós que estudamos a doutrina dos Espíritos, para os íntimos, o Espiritismo, que conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, é o ensinamento universal dos Espíritos. Qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tenha ou não a crença, pode receber esses ensinos. Porque os Espíritos se manifestam por todos os lugares. E a doutrina dos Espíritos, segundo Leon Denis, é para mentes livres, que não têm amarras, porque é uma filosofia que nos ensina a pensar, é uma ciência que nos ensina a fazer e uma moral que nos ensina a comportar. Kardec chega ao ponto de dizer que o que era o Espiritismo há 18 séculos? Só o nome é diferente, mas era o mesmo que estava lá. E na questão 145 da obra O Livro dos Espíritos, a doutrina dos Espíritos é eterna. Se é eterna, não começou com Kardec. Existe desde a criação, conforme está no item 6 da conclusão dessa obra citada. E ele próprio, na questão 222, eu não me canso de esforçar para provar que ela existe desde a mais alta antiguidade. E como estávamos conversando antes, né, é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. Pensam alguns que foram Max Planck, que criou a física quântica. Só que Kardec estudava física quântica muito antes dele. E segundo Joana de Ângeles e Viana de Carvalho, o maior tratado de física quântica que a humanidade já conheceu está na questão 540 do Livro dos Espíritos. Tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou por ser átomo. Vergonhosamente, não existe nenhuma tradução por ser átomo na atualidade. As que citava mudaram a frase. Começou como átomo. Eu comecei como aquele mocinho ali. Ou pelo átomo, por ali. Mas por ser, nós fomos um átomo primitivo. Hoje estamos humano. Mas o que está aqui encarnado, segundo Kardec, não é o espírito na totalidade. Ou é? O homem é um pequeno mundo. O diretor desse pequeno mundo é o espírito. O princípio dirigido desse espírito é o corpo, que representa para ele a sua criação, da qual ele seria Deus. Isso está em A Gênese, capítulo 2, item 27. Agora, dependendo da tradução, vocês vão chorar quando ler. O homem é o corpo, ponto. Não tem mais nada disso que eu falei em outra tradução, se você não tiver o cuidado de ler várias. Como a Bíblia, eu estudei 55 traduções diferentes. E uma, às vezes, desmente a outra quase que totalmente. Dizem que é um livro sagrado, mas eu nunca conheci outro livro tão adulterado quanto. Não estamos falando mal, porque em realidade o Evangelho não está lá. Ou está? O reino de Deus está dentro de vós. E o reino é o Evangelho. Foi Jesus que disse. E para Miramês, se o reino está dentro, Deus e o Cristo também estão. Então a Bíblia, como uma coletânea de 207 livros, embora só tem 73 fragmentos de livros na Bíblia Católica e 66 na Protestante. Mas segundo a ciência, porque foram cientistas, os filósofos que descobriram, e eu tenho a revista que saiu a matéria à época, são 207 livros inteiros.
mas alguém foram mutilando e só tem o que aí está. E se não souber ler, vocês podem se chocar. Por exemplo, colocaram na boca de Paulo de Tarso: se o seu filho te desobedecer, você tem filho? Apedreje ou até matar. Tem coragem? Mulher não é gente, não tem direito à fala. Você estaria... E eu sei que ele não falou isso, mas não sei quem que colocou esse negócio lá. Então, se você tiver o cuidado de tirar o véu da letra, quem fez isso com essa sabedoria fantástica foi Carlos Torres Pastorino. Ele começa com a samaritana lá no poço de Jacó e termina dizendo: a samaritana é a alma encarnada, o poço é o seu coração, o Cristo é o seu espírito. Se assim não fosse, por que Kardec teria o trabalho de colocar na obra A Revista Espírita de 1866, no mês de junho, 2 artigos chamados Sono do Espírito? Porque antes ele questionou na obra o que é o Espiritismo, que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência? A resposta à época são as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas pelo Espírito nas suas diversas encarnações. E em obras póstumas está como fazer para acessar isso. No capítulo Fotografia e Telegrafia do Pensamento. Um pensamento bem arquitetado nos coloca em conexão com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. E na revista espírita citada, o Dr. Calais era um médico quando encarnado. E ele curava os seus pacientes sem medicamento. Ele buscava a causa do desequilíbrio moral do paciente. Se mudasse moralmente, sarava o corpo. E como tudo morre para renascer, porque é a 5ª lei moral, que está no Livro dos Espíritos, na questão 728, para se renovar, e um dia ele morre fisicamente e segue curando almas na velocidade do pensamento. E eu até brinco, eu fico imaginando ele na fila do SUS. Porque às vezes a gente chega lá, a receita já está pronta, né? A pessoa nem olha na gente. Eu já passei por isso. Eu fui desenganado pela medicina acadêmica, e se não fosse a doutrina dos Espíritos, eu não estava aqui. De repente, eu estou aqui materializado, eu já morri e vocês não sabem também. Até agora está tudo bem? Está dando para acompanhar o raciocínio? E ele segue curando almas, e de repente ele se vê fora do corpo. Já estava com um corpo perispiritual. Fora daquele corpo, ele se vê dentro de uma sala conversando com vários acadêmicos na área da medicina. Ele questiona-os e eles respondem. E quando responderam, ele percebeu que estava respondendo para si mesmo. A isso chamamos consciência, a soma das nossas vivências com as quais você pode conversar. Porque quando recebemos a tarefa desse livro, e eu vi 4 eu do mesmo eu. Eu cheguei para palestrar num lugar, o anfitrião me recebeu, e de repente alguém chega afoito. Sebastião Camargo acabou de chegar. E quando a pessoa entra na sala e abre a porta, eu fiquei escondido de trás da porta, ele não me viu. E o dirigente da casa olhou para mim, olhou para ele: então vamos lá ver você, porque você está aqui. Agora, se você está lá, e estava alguém com esse livro, me entregou o livro. Eu poderia não usar relógio, porque eu tenho um celular, para não esquecer. Entregou um relógio, falou: tem tempo, cumpre a tarefa e a gente renova o contrato, porque eu estava com data de validade vencida. E ele era tão evoluído em relação a mim que eu ajoelhei instintivamente e beijei-lhe os pés. E tinha alguém mais evoluído do que ele observando os dois.
e alguém menos evoluído do que o meu próprio universo, que a gente chama de espíritos protetores, que era o encarregado de afastar as energias mais densas. Tinha essa capacidade. Então, quando falamos de consciência e não sabemos o que é, e se eu souber acessar, porque Leon Denis fez isso e nos ensina a fazer. Está na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Quando ele fala que o que está encarnado é apenas uma diminuta fração. O que não está aqui é a nossa totalidade. E como um poema, ele nos convida mais ou menos assim: aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tendes sido e o que sereis. E ensinar-vos-á o maior dos mistérios, que é a criação do eu pelo esforço constante. E segue. E eu acreditei tanto em Kardec quanto nele, principalmente quando li a Revista Espírita de fevereiro de 1864, quando eu recebi o decreto de 2 meses de vida. Está lá. Eu li por intuição, fui conduzido, que o energismo do corpo se renova totalmente em 2 meses. Ou se você mudar o projeto de vida, você sara em 2 meses. Falei, então dá tempo. E eu me empolguei, porque Kardec tinha uma intimidade muito grande com Camille Flammarion, com os outros também, com Leon Denis, com Gabriel Delany, com Alexandre Exarchopf, com Hebe Sajan e etc. E eu fui ler a obra de Camille. E numa delas, que chama A Morte e o Seu Mistério, já que eu estava com o pé na cova, eu quero entender o que é isso no volume 1, são 3 volumes. A energia do corpo se renova totalmente em alguns dias. E em certas situações basta a mentalização para criar um órgão novo. Falei, então agora sobra tempo. E refiz o corpo. Passei por 16 processos cancerígenos. E câncer, segundo Ramatiz, em Fisiologia da Alma, é o karma do prejuízo que demos aos outros, ou que ainda continuamos dando aos outros. A fofoca, a maldade, a mentira, a maledicência, ou qualquer prejuízo que damos aos outros. Só que a perturbação foi em nossa própria alma, principalmente em nosso perispírito. E a parte física, se eu não mudo a estrutura do pensamento, dos sentimentos, palavras e atitudes, ela precisa ser drenada, porque senão ela mata o próprio corpo, ela deforma o perispírito. E como nós já sabemos que o corpo físico, se não cuidarmos, ele morre, se continuarmos rebelde, o corpo perispiritual morre também. Nós voltamos ao estágio de um ovoide, que é o início da trajetória da própria alma. E um dos processos foi na mandíbula. E normalmente nós temos do pé, do dente até a base aqui 2 centímetros. E eu perdi 18 milímetros de massa. Não teve nem como fazer enxertia, porque destruiu tudo. A própria gengiva foi tudo. Ele falou que é mais alguns dias, então vamos ver. E eu estabeleci 20 dias, e 20 dias eu estava com a estrutura reconstruída. Entendendo o que é o amor, como alma da vida, segundo Joana de Ângeles, e como vibração de Deus, que cria, nutre, ou gera, nutre e organiza a vida em todas as suas expressões. Porque uma coisa é o amor como potência, que é o enredo do 2º livro, logo no início. Outra coisa muito diferente é amar. O amor é um substantivo, amar é o verbo. Sabemos que o amor é a força mais potente que existe no cosmos, segundo Mahatma Gandhi. E ao mesmo tempo a mais sutil energia. E segundo Joana de Ângeles, na obra Dias Gloriosos, quando eu penso positivo, eu crio fótons, que segundo a física quântica, os estudiosos,
são partículas de amor tornadas visível. E segundo o Dr. Nasser, atualmente, está aí, pode perguntar para ele descobriu que o nosso corpo é todo luz. E o que realmente gesta e gerencia o corpo são os fótons, que nascem dos elétrons. E o câncer é o elétron que nós desgovernamos pelos nossos pensamentos em desalinho. Ramatiz fala que é a magia mental, o pensar mal da vida do outro. A magia verbal, o falar mal da vida alheia. A magia antifraterna, provoca a dissensão entre as pessoas, gerando melindres e discórdias. Ou para quem ainda tem o hábito, não sei se vocês têm, a bruxaria e a magia negra mesmo. E segundo o autor, a pior magia negra é a fofoca. E Chico Xavier já dizia, a fofoca, meu filho, também mata. Porque uma palavra mal dita, segundo Euripides Barçanufo, ou dita mal, mata. Com uma palavra você destrói uma vida. E a mesma palavra pode salvar uma vida. Então nós vamos bem na câmera lenta, bem devagar. Segundo Joana de Ângeles, na obra O Ser Consciente, e ela participou da codificação com 2 mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, a paciência e dar-se-á aquele que tem. Então, segundo a autora, o Espírito é a soma de todas as nossas vivências. Então imagine, um dia eu fui átomo, com certeza depois fui minério, fui vegetal, fui animal, fui pré-humano, e Kardec falou desses seres pré-humanos, que é o elo perdido entre o animal e o homem. Está na Revista Espírita, está em nosso primeiro livro. Hoje estou humano a caminho da angelitude. E na lição que eu falei da obra A Gênese, que o homem é um pequeno mundo, ele faz um paralelo entre o homem ou o espírito e Deus. Se um de nós pensarmos, Deus sabe. Até Jesus lia os nossos pensamentos, não lia? Antes da pessoa dizer, ele já antecipava. Se a menor célula do corpo se mover, o Espírito sabe. Foi nesse momento que eu levei um choque. E eu sou o quê? Que eu não sei nem o que é célula, porque nos bancos acadêmicos eu só tenho o primeiro ano primário incompleto. O que eu sei, eu lembro, porque aprender é recordar o que já sabemos. Ensinar é lembrar a você que você sabe tanto quanto eu. E fazer é demonstrar que eu realmente sei. E quando entendemos que temos esse respaldo, essa consciência que eu posso acessar e me capacitar, segundo Joana de Ângeles. Então, antes de eu enfrentar uma situação, porque ela tem uma obra que o título é assim, Vida, : Desafios e soluções. Então, a vida envia os desafios para a nossa evolução. Se eu quero enfrentá-los, buscar as soluções, ela fala, busque em você, na sua essência. Mas como foi construído essa essência? Para Emmanuel, quem construiu a superconsciência, o reino de Deus em nós, foi a mente. O nosso cérebro espiritual. E para outros autores, como Miramês Bezerra de Menezes, quem construiu a mente foi o perispírito. E para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, o item 24, o corpo físico vai evoluir até se confundir, até se transformar no perispírito, já que tudo cresce e evolui. Sentimentos de hoje foram os instintos de ontem, conforme está em Lázaro,
item 8 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não está lá? O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. Só que os sentimentos são os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. Então, a nossa trajetória evolutiva é do átomo rumo ao imensurável. Agora, a reencarnação ou encarnação já está pronto o pé de laranja. Agora eu colho uma das sementes de uma das laranjas e faço uma nova laranjeira. Isso é reencarnar. Está mais ou menos claro? Porque, do contrário, como que eu lembro das minhas próprias vivências e converso com cada uma, como está na obra de Kardec e na obra de Ebbe Sajan, contemporâneo de Kardec, chamado Bases Científicas do Espiritismo. Ele narra um caso que a professora estava lecionando e os alunos já não gostavam muito dela, porque ela era muito severa, muito exigente, pegava no pé mesmo, exigindo disciplina, atenção na sua aula, e de repente, outra ela, igualzinha, sentou junto deles na sala de aula. Eles já ficaram, para uma a gente já não aguenta, agora mais outra, e de repente uma outra ela, terceira, sentou lá atrás, observando as duas. Não deu outra, eles foram e denunciaram ela para a diretora, ela foi expulsa da escola, foi mandada embora. Isso à época. Então, isso são fatos. Kardec viu isto acontecer, registrou em sua obra e nos ensina o que é o Espírito. Porque o propósito do Espiritismo é estudar a origem do Espírito, a sua natureza, como ele se fez e a sua destinação. Agora, se eu não sei o que sou, normalmente eu bato na porta do outro para pedir ajuda. E às vezes morro à beira do poço morrendo de sede. Porque quem falou primeiro que temos em nós uma fonte inesgotável de energia não foi Bezerra de Menezes, foi André Luiz em Evolução em Dois Mundos. Cada ser possui no próprio pensamento, na própria mente, uma fonte inesgotável e inestancável das próprias energias. E como se alguém duvidasse, em Mecanismo da Mediunidade, 1 ano após ele repete, queira ou não, quer dizer, se alguém não está acreditando, queira ou não, cada ser possui no próprio pensamento a fonte inesgotável das próprias energias. Você consegue parar de pensar? Você pode pensar em como você vai parar de pensar, mas não consegue. Ninguém consegue parar de pensar. Porque a mente tem um automatismo e não é a mente que nos perturba. Porque costumam dizer a mente mente. A mente não tem nada a ver com isso. Eu que estudei informática um pouquinho, porque meu dinheiro ficava tudo na mão do técnico, falei, eu quero entender como esse negócio funciona. Estudei o suficiente para montar o meu próprio computador e saber como ele funciona e não ficar mais na dependência de ninguém. Então a mente é como se fosse um hardware. Agora depende do software que eu vou colocar para operar, para fazer acontecer, do pensamento, do sentimento. E ela tem departamentos, segundo Emmanuel na obra Pensamento e Vida. O da inteligência, o da imaginação, o da memória, do desejo. Já estamos indo para o processo de autocura, vai prestando atenção. Agora, segundo Joana de Ângeles, as boas leituras enriquecem a mente, principalmente a inteligência. Porque no livro tem o quê? Informação. Aqui não tem conhecimento. Conhecimento é se você lê-lo, trazer para dentro de você. Agora você tem o conhecimento, mas não tem sabedoria. Se você vivenciá-lo, agora você tem sabedoria. Então as boas leituras enriquecem a nossa inteligência de todas as informações do corpo que eu quero reconstruir. Porque a minha coluna, por exemplo, ela desorganizou da cervical até a lombar. Eu fiquei travado e numa cama. E ela foi reconstruída com 1 mês e meio. Peguei uma coluna
saudável, sei que no meu corpo tem uma fábrica de célula-tronco, a ciência acadêmica sabe fazer o transplante com a mente, só que é o paciente que tem que fazer, porque eles curavam Parkinson, Alzheimer, derrame cerebral e etc. Construíram até artérias novas, um dos pacientes conseguiu com a mente. Isso, eu tenho as revistas guardadas até hoje, e eu não era espírita ainda. Eu já estava me preparando gradativamente. Então, quanto maior o número de informação que eu tenho a respeito de alguma coisa, e eu tenho o poder imaginativo por conta desse conhecimento. E quem não consegue imaginar, não consegue pensar por si mesmo. Porque se prestarmos atenção nas leituras, e não lermos apenas de carreirinha como eu fazia, vocês vão perceber no Evangelho segundo o Espiritismo algo encantador no item 23 do capítulo 27. A oração é a primeira filha da fé. Então, se é filha, deve ser um ser, não é verdade? Porque no capítulo 19 já fora dito, a fé é um sentimento que nasce com o homem. É a consciência que ele tem da sua destinação futura. E por esse negócio de esquecimento do passado, parece que não é bem assim como nos contaram. Se eu tiver capacidade de enfrentar o meu passado, eu posso lembrá-lo, como eu lembro. De 8.000 anos da minha história no planeta Terra. Então, de acordo com essas informações, a gente vai acessando esses conhecimentos e construindo uma nova realidade. E eu paro. O que eu estava dizendo mesmo antes de eu falar as últimas palavras? Para ver se vocês estão sintonizados. Você lembra de 8.000 anos? Antes disso aí, um pouquinho antes. Quando a gente consegue pensar e imaginar o poder da nossa mente, esse poder de cura. Certo. Então vamos lá. Então vamos voltar um pouquinho. Então o poder imaginativo depende do nosso saber. E se a mente tem uma memória, então eu posso escolher aonde eu quero, porque ela tem um portal. Essa memória é um link. E eu posso acessar a minha superconsciência, onde está o que há de mais nobre, a minha solução. Posso acessar o inconsciente, que normalmente é onde estão as perturbações. Ou acessar o subconsciente, que é onde está a gerência do meu comportamento perispiritual e físico. E eu que vou determinar o que eu quero fazer. Então, se eu não consigo pensar sem antes imaginar, se agora eu sei, eu estava falando das virtudes que são mães e filhas. A oração é filha da fé. E segundo Emmanuel, a oração é mãe do pensamento. É ela que cria o pensamento. Então a oração começa na feição de simples desejos. O desejo não está na mente? Para André Luiz, o desejo é uma entidade, é um ser que eu estou criando tomando a forma correspondente. E ainda para Emmanuel, ele é uma alavanca que move os sentimentos e leva os sentimentos do coração para o cérebro ou do emocional para o mental. Quando chega na mente, transforma-se em pensamentos. A nossa força de atração. Então tem 3 modos. Eu posso pensar por mim mesmo ou ser pensado. Os espíritos influem em nossos pensamentos? Muito mais do que imagina, né? E não falou se era humanos, falou espíritos. E tudo é espírito no santuário da natureza. É André Luiz, em Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 17. Então, se eu posso criar os meus pensamentos transformando os meus sentimentos, se eu não consigo, eu posso me capacitar para manifestar o pensamento da minha essência, não posso?
Jesus não fez isso? Eu estou aqui cuidando dos negócios de meu Pai. Eu só faço a vontade dele. Vocês estão prontos para fazer apenas a vontade da consciência de vocês? Se disporem, ela eclode num instante. Só que o que vier pela intuição, que o que vem de dentro vem pela intuição, que é um mecanismo entre a consciência ativa, a mente, e a superconsciência, o centro consciencial do espírito. Então a intuição traz de acordo com a minha encomenda. Se eu começo a imaginar um propósito de alguma coisa que eu não sei o que é, mas desejo fazer, daqui a pouco é como se chovesse de pensamentos novos, que estão vindo da minha essência. E como Jesus disse-nos, só desce quem subiu. Se esse conteúdo que está na consciência são as virtudes que foram construídas, eles podem descer e transformar-se em algo tangível, como fez o próprio Cristo. O Verbo se transformou em carne. Então o pensamento se transforma em matéria. Isso a física quântica, hoje até a física clássica já está estudando, né? Principalmente na epigenética, hoje é muito natural isso, que o pensamento criando ou mudando a realidade. E quando você lê Caritas no Evangelho segundo o Espiritismo, dependendo da tradução, o próprio Espírito vai afirmar por 3 vezes: eu sou a caridade. E Kardec já dizia: instintos são agentes da natureza, não pertencem nem à alma, nem ao corpo, mas ajudam-nos a governá-los. E se são os embriões dos sentimentos e da inteligência, então eles evoluem, transformam-se em sensações, em emoções, em sentimentos, em pensamentos e assim por diante. Então, quando eu começo com a informação de um corpo saudável, de uma alimentação saudável, porque não é o que se come, por mais nobre que seja o alimento escolhido, ele pode transformar-se no veneno dependendo de onde eu estou com a minha mente, com os meus sentimentos. E a gente poderia pensar em 3 situações. O que Jesus disse não foi apenas orai e vigiai. Só existe num evangelista, que é Marcos, no 13:33, capítulo 3, versículo 33. Olhai, é o primeiro item. Então olhe mentalmente ou fisicamente para a natureza, selecione o que seria essencial para a sua saúde, para a sua paz, para o seu equilíbrio. Selecionou? Agora vigie, não deixe ninguém interferir na sua escolha das suas sementes. Agora ore, orar é hora de ação, é fazer acontecer. E a oração vai começar como simples desejos, que são potências da mente, orientadas pela imaginação, movidas pela inteligência, de acordo com a memória que eu acessei. E se eu quiser manifestar o pensamento cósmico, agora não é nem o meu que eu estou criando, nem o da minha essência. Eu quero servir ao Cristo diretamente. Se eu estou pronto para isso, para ser um com Ele, se eu estou pronto para beber do mesmo cálice que Ele bebeu, o hálito divino, o que nós chamamos também de prana universal, de fluido cósmico, ele vem por intermédio do centro coronário e quando chega na mente, ele chega como pensamentos. Então vocês podem escolher de onde você quer que venha a solução. Você quer criar a sua realidade, você pode,
Você quer manifestar a essência que já foi o que você hoje está? Ou quer manifestar o pensamento cósmico? Porque filho de peixe, até onde me lembro, é peixinho. Filho de gato é gatinho. E filho de Deus é deusinho. Porque foi Jesus que disse: sois deuses. Farão coisas maiores do que agora faz. Verônica curou o seu corpo, não foi? Porque foi o próprio Jesus que disse: não fui eu que te curou. A sua fé te curou. Agora, a fé precisa de uma base, conforme está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a base é a compreensão perfeita daquilo em que eu acredito. E eu só acredito de fato quando eu tenho certeza. E só tenho a certeza quando eu compreender. Porque se eu falar de Deus para você e você não compreende, você vai duvidar. Ou quando você compreende, como Santo Agostinho, né? Se você não me perguntar o que é, eu sei. Agora, para transformar isso em palavra para você entender, aí eu já não sei. Até essa semana veio uma mensagem assim, porque João, o evangelista, disse-nos que Deus é amor. Joana de Ângeles fala que o amor é a vibração de Deus. Miramês fala que amor é luz. Ramatiz fala que luz é vida. E Joana fala que o amor é a alma da vida. Então comecem a respirar com tranquilidade e pense de onde está vindo o ar que respiras. Porque é fácil, como eu disse ali atrás, agora eu vou juntando o que ficou pendente. Você escolher o melhor alimento e depois não estar presente. E para traduzir o olhar, vigiar e orar, intenção. Qual a minha intenção com esse alimento? Agora, você disse para o alimento da sua intenção? André Luiz, em Nosso Lar, fala que o corpo físico é 100% água. Como você toma água? Você está presente na hora que toma ou apenas enche o estômago? A água se toma em pequenos goles a cada 10 minutos ou mais, entre 10 e 20 minutos. Só a minha que foi colocada para mim, ou eu ponho de volta ali, ou eu vou ter que tomar, porque é responsabilidade minha, tanto a garrafa quanto esta. Não sei que alguém quer me ajudar depois, eu deixo. Porque eu tomo apenas um gole antes e eu não tomo mais. Se for no estúdio eu tomo 1 litro, às vezes 2 litros em 2 horas de gravação. Porque se eu tomar água, todos vocês vão ficar com sede. E eu faço um link, trago a energia o suficiente para não atropelar as palavras e sigo a pauta. Então, quando você imagina o que está no alimento, você escolheu, você sabe os nutrientes que tem em cada um, sabe do que o seu corpo necessita, porque você não vai dar o que seu corpo quer, você vai dar o que ele necessita para a sua saúde e para a sua recuperação. E o ar nutre o corpo em mais de 70%, e às vezes não prestamos atenção. E se eu enriqueço o meu modo de pensar, eu enriqueço o ar que eu estou inspirando. E quem está sofrendo de ansiedade, a respiração cura a ansiedade. Isso é milenar. Yogananda já falava isso há muito tempo. Pela respiração nós curamos ou pacificamos as emoções. E se eu sei que o ar traz em si a essência da vida, de todas as expressões de vida da natureza, ele traz também em si a essência da luz. Porque a evolução do ar, ele começa como luz, evolui para ar, avança mais um tanto, transforma-se em água, tanto que o ar vai lá fora para ver o tanto de água que está saindo daqui.
E a água se transforma em terra, segundo o espírito Kaena, em canção da natureza. Tudo vai evoluindo. E vocês começam a imaginar a água, o que ela traz. Porque segundo um grupo de cientistas na Alemanha, no Instituto Aeroespacial da cidade de Stuttgart, eles descobriram que a água registra o que a gente pensa, sente, fala e faz. Ela é um ser vivo. Isso eu falo da vida alheia. E o meu corpo é feito de quê? Falam que 2/3 mais ou menos é água, mas é um pouquinho mais. Se eu for analisar cada célula, a quase totalidade é água. Então, se você leu Kardec, pelo menos o livro dos médiuns, Laboratório do Mundo Invisível, você vai perceber que o pensamento, a vontade, dirigidos convenientemente, cria átomos, transforma-os em alimentos e em medicamentos. E com esses pensamentos regidos pela vontade, eu posso interferir na estrutura da água, não posso, né? O processo de magnetização. E ele fala, você quer interferir nessa que está aqui ou na água do seu corpo? O que é melhor aprender? Magnetizar a própria água do corpo inteiro ou apenas trazer um copinho? E ele segue a pauta, porque começa no Livro dos Espíritos, tem caminhos dentro das obras. O homem poderia sempre vencer as suas más inclinações pelos seus próprios esforços? E normalmente são essas más inclinações que geram as doenças e são elas que atraem os maus espíritos, segundo Kardec. Então, pior do que eles são elas que os atraem. Então, se ele pode, usando a vontade, e na maioria das vezes fazendo pouco esforço, ele começa no livro dos médiuns mostrando como fazer. E no Evangelho segundo o Espiritismo já não fala mais só convenientemente dirigido pensamento e vontade, dirigidos para o bem. Eles já arrebanham uma porção de fluidos e pode fazer verdadeiros prodígios. E ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, se o homem soubesse a força que tem, ou se todos os encarnados estivessem cientes da força que têm, que trazem em si mesmos, e colocassem a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar prodígios, que não passam de um desenvolvimento das capacitações humanas. Só que segue a pauta, na obra, ou no livro Nem Céu nem Inferno, que é o nome original, porque escreveu o livro inteiro para falar, não existe um céu e não existe um inferno como lugares. Ambos são estados de consciência. A prece é uma magnetização. Por intermédio dela, você vai interferir na estrutura perispirítica de um ser sofrido fora do corpo. E depois que você faz o processo do alívio do seu sofrimento, Kardec fala com todas as letras. Agora evoque o espírito dele. Eu falei, mas ele já não é o espírito? Para quem acredita que está encarnado o todo? Como que eu vou evocar o espírito se eu já estou diante de um espírito fora do corpo? E com palavras bem conduzidas, amorosas, leve-o ao arrependimento. Porque lá tem o Código Penal da Vida Futura também nesta obra. Então, a primeira coisa, ele precisa arrepender, tomar consciência e depois reparar. Porque arrepender é fácil. Roubei você, confesso. Mas e aí, eu não vou reparar? Você ia fazer um investimento, ia ficar rica com aquele dinheirinho, eu fui lá e tomei posse. Eu tenho que te devolver tudo que você ganharia e todos os benefícios que você faria para todas as pessoas. A dívida mais ou menos assim. E a gente pensa que é só pedir desculpa e está tudo certo. E na obra A Gênese, eu vou usar o pensamento e a vontade, arrebanhar uma porção de fluidos, gravar nestes fluidos as minhas virtudes e construir moléculas saudáveis e curar o corpo.
Desperte e Seja Feliz é a obra de Joana de Ângeles. Ela tem uma lição que chama o médico interno. Ela fala que no corpo tem um médico à nossa disposição e uma farmacopeia com recursos inesgotáveis. No corpo. Para Kardec, no perispírito tem uma fonte permanente de energias para curar o corpo. Porque eu estou condensando essa energia no meu perispírito, usando a mente e construindo as moléculas, já que é ele que modela o próprio corpo. Na mente, não precisa dizer, porque eu já falei com o André Luiz, tem uma fonte inesgotável e inestancável. E o que terá no espírito, que é o Deus que construiu tudo isso? Então nós temos em nós a cura, a solução para qualquer situação. Se assim não fosse, eu não estaria diante de vocês. Estou naquele carro que me conduziu até aqui. 20 anos de medicação que eu tomaria. Foi o que eu comprei o carro e tem troco, dá para trocá-lo por um outro. Eu cheguei a tomar 25 doses por dia. A medicina também é de Deus, mas eu lembro de Hipócrates, como pai da medicina ocidental, que já dizia: a cura está em você. Quanto você está disposto a desapegar-se da doença para poder sarar? E que seu alimento seja seu único medicamento. Pelo menos isso ficou registrado na história. Nós sabemos que a medicina atual houve um desvio de rota e tem os sacerdotes de fato, médicos, que não tratam só o corpo, o efeito, mas procuram ajudar a alma a curar-se. E aqui estamos para falar da cura pelo amor. Porque tudo que existe nasceu do amor. Ele é o mais potente antídoto na cura de todas as doenças, segundo Joana de Ângeles. Porque ele gera a vida. Então, com ele, com esta energia divina, eu posso criar qualquer realidade, ou nutrir a vida que eu criei, ou organizar e manter aquilo que foi nutrido. Então, comece a respirar com suavidade, cada um por sua vez, segundo Joana de Ângeles, imaginando no que eu vou ler com ela, da obra Plenitude. Só 2 parágrafos, não vai cansá-los. As ideias enobrecedoras. Ideias são vários pensamentos juntos. E eu posso criá-los, posso manifestá-los da minha essência ou da essência cósmica. As ideias enobrecedoras, os planos de futuras ações benéficas. Planos são várias ideias juntos. Ideias e planos são portadores de energias equilibrantes, que vão reorganizar os complexos campos celulares, harmonizá-los e aumentar-lhes a produtividade. Tudo bem, elas fazem isso, mas como fazer? Aí ela dá a receitinha também. O indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável. Cada um pense em si saudável espiritualmente, moralmente, psiquicamente, emocional e fisicamente, ou integramente saudável. Ele projeta-se no tempo e se vê em perfeito equilíbrio. Então imagine vocês daqui a pouco em perfeito equilíbrio, curados, recuperados, segundo a autora. Totalmente curados ou recuperados. E o segredo para dar certo. Agora imagine você assumindo novas responsabilidades, porque é o vá e não peques mais. Mude o comportamento. Ou imagine desenvolvendo novas atividades que pretende concretizar. Respirem. Vai se acalmando. E imaginando que Deus não criou doenças, Jesus não adoeceu, disse que somos deuses e que faremos coisas maiores do que Ele fizera. Se quisermos, se soubermos e se agirmos.
Para isso, começamos com a intenção de curar-nos pelo alto perdão, pelo alto amor. Porque quem a si mesmo não ama, a ninguém amará. E ninguém ama o que não respeita. E ninguém respeita o que não conhece. Mais uma vez, respira. Pode mentalmente se abraçar ou até fisicamente. Acolher sentimentos que às vezes negamos. Que pode ser a insegurança, a ansiedade, o ciúme. Acolhe e com ternura estabeleça um diálogo amoroso, convidando a tristeza a mudar o curso para a alegria. O orgulho para a humildade, o egoísmo para o altruísmo, o desespero para a esperança. O mantra de Francisco de Assis é perfeito. O ódio em amor, a dúvida em entendimento, as trevas em luz. Inspirem, sinta a presença dos amigos espirituais, a equipe de Bezerra de Menezes, auxiliando-nos a curar-nos, se realmente quisermos. Porque tudo é possível àquele que crê e, consequentemente, ama incondicionalmente a si mesmo e aos seus semelhantes. Mais uma vez, respirem, se acalmem. Tudo está em paz. Se Deus é a suprema sabedoria, tudo é perfeito como perfeito é o Criador. Se Ele é a inegável onipresença, Ele está em nós, dentro e fora, em toda parte. Se é a insuperável onipotência, tudo posso naquele que me fortalece. Basta pensar na verdade que é mãe da liberdade, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo. Pensar na verdade, sentir o que pensa, falar o que sente e viver o que fala. Para sermos ou nos tornarmos as pessoas mais felizes, mais pacíficas, mais serenas e mais saudáveis do planeta Terra. Namastê. Em mim nem doeu. Eu tirei o pé do chão. Vocês conseguem ficar 1 hora sem tirar o pé do chão? Eu não fico no corpo. Eu sei o que sou. Interajo com as minhas próprias realidades e com os amigos espirituais. E qualquer um pode fazer isso. Só se dispor. Disciplina, lembra o Chico? Disciplina do corpo, disciplina da mente e disciplina-se como ser imortal que é. Alguma dúvida? Deu para entender? Depois a gente vai editar e postar o vídeo para vocês para rever. E não esqueça o que foi feito por cada um, porque já houve várias palestras onde pessoas que têm evidência me vê fracionado em tantas pessoas por quem está na plateia, cada fração cuidando de um. Isso não foi só uma vez. Eu faço parto. Aprendi com Eurípides, é um dos nossos mestres. À distância. Consigo entrar dentro do útero. Você tem coragem de conceber um filho de parto normal? Em casa? Foi 2 criaturinhas que teve a coragem em casa, planejaram. E teve uma que a coisa não estava dando certo. Inchou o colo do útero. E a gente teve que entrar dentro do útero, abraçar a criança e sair com ela. Eu nasci sem parteira. Quando a parteira chegou, eu já tinha nascido, então eu já nasci meio parteiro, né? E é possível. Só com 30 segundos eu conto uma historinha de uma médica nascida aqui em Campo Grande. Estudou, acho, no Hospital das Clínicas, lá na universidade.
ou pelo menos fez a residência lá e ficou por lá. Ela trouxe mais de 10.000 crianças ao mundo. Nunca fez uma cesariana. Ela falou, Deus não errou o projeto. E dor você só sente se você quiser sentir, porque eu não sinto dor. Para quê? Dor é energia coagulada. Se coloca em movimento, desaparece a dor. Ela te mostra que alguma coisa está acontecendo. Doeu a cabeça? Vai fazer respiração. Coloca o pé no chão. Quer curar do câncer? Você já viu que é fácil, né? Remédio não cura câncer, alivia efeitos. Todos eles foram feitos para isso, não foi? Kardec estudou homeopatia, tentando encontrar o mecanismo de uma cura mais rápida, mas percebeu que a homeopatia tem 2 universos. A essência mãe reconstrói tecidos. Agora, a energia do terapeuta expulsa os maus fluidos. Agora, dependendo do terapeuta, e aí vai depender da mudança, porque só dá um tempo para a pessoa. Então, isso aqui que estava te perturbando, então está fora de você, agora muda, senão volta. Tudo bem? Então, se entenderam tudo, agora é só mãos à obra. 2 recadinhos. Quando for comer, é comer. Intenção, atenção. Estado de presença, estar inteiro na ação. Depois, intensidade, transformar o alimento em alguma coisa. Porque ficar em silêncio na hora da refeição é moleza. E termina, eu já vou fazer fofoca do vizinho? É isso que se comeu para isso? Para ter essa energia? Então, vigie o antes, o durante e o após. Porque são seres que interromperam a sua vida para dar vida à nossa vida. E se tudo cresce, o que é físico hoje vai ser perispírito amanhã. O que é perispírito hoje vai ser a mente de mais tarde. O que é a mente de hoje vai ser a consciência de mais tarde. É isso que colocamos nos livros. Essas loucuras saudáveis. Mais uma vez, gratidão infinita. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida, a ser um exemplo de bem viver. São 2 obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.